Por que que a gente investe tanto em conhecimento e na hora de colocar todo esse conhecimento em prática, a gente fica paralisado? Você já passou por isso? Eu já, algumas vezes. E até eu entender que isso estava me limitando e impedindo de eu alcançar o meu maior objetivo, que era ser uma referência na minha área, eu pastei muito. E para que isso não aconteça com você, eu vim aqui te ensinar o caminho das pedras. Olha, gente, quando a gente inicia na carreira, a gente tem uma ansiedade tão imensa de obter conhecimento de qualidade, de aprender aquela técnica nova do mercado. E aí vem uma enxurrada de ofertas para que a gente realize todos esses nossos desejos, que a gente aprenda, que a gente consiga colocar em prática. E são promessas tão preciosas que não tem como a gente se sentir enganado, não é verdade? E aí vamos lá, investimos um valor alto, muitas das vezes esse valor é muito alto, e aí fazemos todo aquele curso, aprendemos aquela técnica daquela profissional que nós admiramos tanto, e por fim a gente deveria conseguir colocar tudo aquilo em prática e ter todo esse investimento de retorno aí pra gente e ficarmos mais próximos do nosso objetivo, que é nos tornarmos uma referência na área, não é verdade? E é aí que começa a nossa decepção. Mas por que nós nos decepcionamos? Porque, gente, vamos lá. Nós não podemos nos posicionarmos como uma referência se a gente não preparar o nosso alicerce de tal forma. Se a gente não tiver uma estrutura muito bem adequada para que a gente realize os nossos procedimentos com excelência, a gente não vai conseguir, a gente não vai pôr em prática nada daquilo que a gente aprendeu nesse curso aí, porque a gente tem uma estrutura defasada. A gente não tem naquele momento uma estrutura para um passo além, sabe? É como que eu faço um alicerce de uma casa para a casa ter um andar e eu quero construir 10 andares acima. É impossível, essa casa vai cair. E é exatamente essa situação que a gente vive quando a gente vai lá e aprende uma técnica, certo? E a estrutura para que a gente replique essa técnica? Então, o primeiro erro está aí. Nós não podemos dar um passo adiante antes de deixar esse primeiro passo bem estruturado, certo? A estrutura ali, ela é primordial para que você dê o próximo passo. Como que tá, né? Você precisa se fazer essa pergunta, como eu fiz anos atrás. Como está a minha estrutura? Ela está adequada para que eu possa dar o próximo passo na minha carreira, né? Então, a gente precisa ter o pezinho no chão antes da gente tomar certas decisões, correto? Segundo ponto muito importante, e para você que deseja se tornar uma referência em harmonização glútea, esse é primordial. Por quê? Se você deseja se tornar uma referência em harmonização glútea, você precisa, neste momento, abrir mão de ser uma replicadora de técnicas. Joga isso fora da tua vida, isso não te pertence mais. A partir de hoje, você vai aprender a pensar
colocar em prática técnicas que vão levar o teu paciente a alcançar o objetivo dele e você alcançar o seu, que é ser uma referência. Nós, como referências, não devemos copiar nada, certo? Nós devemos usar a nossa cabecinha, todo o conhecimento que a gente adquiriu, para que a gente coloque em prática as melhores técnicas dependendo da necessidade do nosso paciente. Estamos combinados? Vocês acreditam que um profissional que ele só aprende uma técnica e ele tenta replicá-la, ele não vai longe? Sabe por que ele não vai longe? Porque cada paciente é um paciente diferente. Então, aquela determinada técnica que muito provavelmente entregou um resultado excepcional para aquele determinado paciente, ela não poderá entregar o mesmo resultado para um paciente diferente, certo? E às vezes até para o mesmo paciente em um outro momento. E a nossa ideia é fidelizar os nossos clientes. Então, se eu sou uma replicadora de uma técnica, eu já perco esse paciente a longo prazo, porque quando ele retornar, essa técnica não se encaixa mais na necessidade dele e eu não vou conseguir atendê-lo. Perdi. Certo? Então, não podemos ser replicadores de técnicas. Correto? Combinado? Muito bem. Então, quando a gente compra alguns cursos aí no mercado, a gente aprende exatamente uma determinada técnica realizada com determinados ativos, de determinada forma. Gente, nós somos profissionais da área da saúde, não é receita de bolo. Eu não vejo ninguém ensinar o profissional a pensar, a criar os seus protocolos autorais e resolver o problema do cliente dele. Isso a longo prazo derrota o profissional. Ele só vai ser capaz de realizar um procedimento que se encaixa ali. Ele vai perder paciente porque ele não consegue resolver. Ou se ele aplicar aquela técnica em um paciente que não se encaixa naquele perfil, ele vai ter uma intercorrência. E que intercorrência que ele vai ter? A insatisfação do cliente. Eu acho que é muito trágico isso. O nosso cliente ele tem que sair 100% satisfeito, nos indicar e mais voltar para consumir todos os outros produtos que nós temos para oferecer a ele. Então, vigia porque olha, isso não vai te levar a lugar nenhum.